constelação familiar. O que é e como funciona? Bom, eu não sei como é que você chegou até aqui, mas eu tenho uma leve ideia, uma vaga ideia de como você deve ter chegado a essa informação ou chegado a fazer uma busca sobre constelação familiar. Ela está presente hoje na mídia de uma forma geral, então na televisão a gente vai encontrar, no rádio a gente vai encontrar, nos jornais, nas revistas a gente vai encontrar informações e vai encontrar pessoas falando sobre as constelações, seja de que maneira for. A gente vai encontrar muito no YouTube, no Instagram, nas redes sociais de uma forma geral, a gente vai encontrar muitas pessoas falando sobre constelações. A gente vai também encontrar, de certa forma, nos streamings da vida, porque a gente tem filmes, a gente tem vídeos, a gente tem séries, hoje falando sobre as constelações sistêmicas familiares. E eu quero ampliar a visão, eu quero ampliar muito a visão no momento que a gente for falar sobre a constelação familiar. Então, antes de falar, ao invés de falar só de constelação familiar, eu quero falar de constelação sistêmica, familiar, empresarial e organizacional. E por que eu quero ampliar essa visão? Porque desta maneira a gente vai entender o alcance das constelações. Então, a partir de agora, eu vou falar constelações. Mas lembre-se que atrás do termo constelações vem sistêmica, familiar, empresarial e organizacional. Então, eu quero te dar um alcance muito maior sobre as constelações. Quero também te dizer de onde ela veio. Esse vídeo é um vídeo muito rápido, mas embora ele seja um vídeo rápido, com informações que são bem sucintas, que eu quero te colocar, e mesmo informações sucintas vão levar um tempinho, mesmo para essas informações, eu quero te lembrar o seguinte, dentro do canal você vai encontrar muito material técnico sobre as constelações. Então, se você tiver qualquer outra dúvida técnica, qualquer outra dúvida sobre alguma informação sobre bases da constelação ou os benefícios da constelação, você vai encontrar no canal. Se você não encontrar, deixe seu comentário, coloque o seu comentário, entre em contato conosco e eu tenho a certeza de que eu posso te dar uma resposta à altura daquilo que você busca. Então, vamos lá as informações. Eu vou também colocar aqui embaixo uma barra para que você tenha acesso a uma série de instrumentos e de ferramentas que são baseados no trabalho sistêmico e que talvez te ajude a encontrar soluções para muitas coisas. Que é exatamente para isso que as constelações funcionam. Elas nos ajudam a entender muita coisa, a encontrar resposta para muitas coisas que a gente vem buscando e encontrar soluções para determinados elementos que até então a gente não encontrava. Então, espero que seja muito útil, muito bom para você. E eu quero começar te contando uma história, minha história, de como eu cheguei nas constelações. Eu cheguei nas constelações em meados da década de 90, para você ter uma ideia. Então, já faz um tempo que eu conheço de constelações, já faz um tempo que eu estudo as constelações, nós damos formação nessa área, e além de dar uma formação nessa área, tem uma coisa que a gente quebrou também, uma outra coisa que a gente fez foi quebrar um pouco com aquele misticismo que havia em cima das constelações, oferecendo, inclusive, uma possibilidade de que as pessoas possam trabalhar de forma diferente com as constelações. Então, tem outros vídeos, vou deixar um link de um vídeo aqui também, num determinado momento eu coloco o link do vídeo, dizendo de que maneira você pode trabalhar com as constelações e que isso talvez seja muito útil dentro da sua área. Vamos lá. Qual é a minha história com as constelações? Bom, talvez seja pelo mesmo motivo que você está aqui. A primeira vez que eu cheguei, que eu dei de frente com o termo constelações, foi através de um amigo. Uma amiga chegou para mim e falou, olha, nós vamos ter um workshop de constelações, você não quer participar? Eu te confesso que naquele primeiro momento, talvez eu tenha pensado a mesma coisa que você pensou. Será que isso tem a ver com o zodíaco? Será que isso tem a ver com astrologia? Porque você fala de constelações, você já pensa em zodíaco, você já pensa em astrologia, eu pensei em horóscopo, sei lá, constelações, deve ser alguma coisa nesse sentido. Não. Então, a primeira informação que eu quero trazer para você é de onde vem o nome constelações sistêmicas e familiares. Isso vem da tradução, de quando traduziu-se essa palavra lá do alemão para, quando a gente traz do alemão, e a gente traz para as línguas latinas. Então, acabou ficando constelação, mas o nome original, né? O termo original é Family Aufstellung. Esse que eu estou te colocando aí na tela. Family Aufstellung. Que, na verdade, quer dizer o quê? Colocação familiar. E essa informação é muito importante, por si só, ela já é muito importante para a gente.
colocação familiar. Tem uma coisa dentro das constelações que é riquíssima. Primeiro, você já viu quando eu coloquei a palavra sistêmica. Por que eu coloquei a palavra sistêmica? Porque ela é importantíssima dentro desse processo. Depois de ter colocado a palavra sistêmica, eu disse para você de onde vem o nome, colocação familiar. Então, essa questão sistêmica, essa questão de colocação familiar, vai ser de suma importância para a gente. Mas eu vou te contar da minha história, mais um pedacinho da minha história, que talvez te ajude a elucidar muitas coisas também. Quando eu fui conhecer esse processo, como eu te disse, eu não sabia se era horóscopo, se era isso, se era aquilo, não sabia o que era. E eu chego lá e encontro um grupo de pessoas, todo mundo sentado numa grande roda, uma roda formada. Existia uma figura lá que eles chamam de constelador, e existiam as pessoas que estavam em volta, que poderiam ser observadores ou poderiam ser representantes. Ou então poderiam ser constelados. Veja que era muito tema e muita coisa sem que eu entendesse absolutamente nada. Bom, então vamos elucidar algumas coisas que talvez seja algo para você como uma informação válida. O constelador é aquele que vai trabalhar com a pessoa. É aquele que vai facilitar o processo. Esse é o constelador. Então, o constelador é aquele que está atuando junto com as pessoas e que está ajudando a encontrar a tal solução. Eu vou te explicar melhor como essa solução acontece também, para também desmistificar, para não ficar aquela coisa de que, então parece que é místico, ou parece que tem um certo misticismo dentro da coisa. Então vamos entender qual é o papel desse constelador, já eu falo mais sobre isso. Depois tem os representantes e tem o constelado. O que são os representantes, os observadores e o constelado? O constelado é aquele que leva um tema para ser visto dentro do grupo. Então, o constelado pode ser qualquer pessoa dentro do grupo. Ele está levando um tema que vai ser visto lá dentro do grupo. Depois a gente tem os observadores, são aqueles que efetivamente não vão participar. E a gente tem os representantes. Os representantes, eles vão atuar dentro da constelação. Como eles vão atuar dentro da constelação? Entrando dentro da constelação e trabalhando a favor do constelado. Já te explico melhor como isso funciona também. Então, no primeiro momento, eu via tudo aquilo e via, a pessoa trazia uma questão dela, um problema dela. Um tema é sempre uma questão, é um problema, é algo que você queira solucionar. Então, a pessoa trazia esse tema e aí alguém, o constelador dizia assim, então, esse tema tem a ver com este fulano. Ele colocava lá os elementos que estavam ligados ao tema, que, de certa forma, era muito lógico aquilo que ele colocava. E eu dizia, bom, ok. E aí ele dizia, pegue representantes para ele, escolha os representantes. E a pessoa escolhia pessoas para representar, seu pai, sua mãe, irmão, e etc. E, a partir dali, algo acontecia. Um fenômeno acontecia. E eu te confesso que, naquele momento, eu não entendia. Eu falava, bom, será que isso é um teatro, isso é drama, isso é um psicodrama? Porque eu via que aquilo tinha um resultado para a pessoa. Era muito bom, era muito positivo, tinha um resultado para a pessoa. Mas até então eu não entendia absolutamente nada de como isso funcionava. Você vai se adaptando aos poucos ali dentro. E tinha poucas informações também. As pessoas davam poucas informações no momento que iam fazer aquela constelação. Bom, e foi depois que eu saí de lá que eu comecei a entender melhor todas essas coisas. Entender de onde veio as constelações efetivamente. Como que elas nasceram. E como que elas chegaram até nós hoje? Muitas pessoas vão dizer para você, escuta, essa é a história. Bom, olha o que vão falar para você. Quando perguntar, na maioria das vezes, quando você pergunta o que é a constelação, sabe o que as pessoas falam? É um método terapêutico ou psicoterapêutico. Curada. Não tem nada a ver com método psicoterapêutico. Terapêutico, as coisas são... A gente pode olhar as coisas sobre um aspecto, sobre um princípio. De que terapêutico, tudo pode ser terapêutico para a gente. Tudo pode ser terapêutico. Tudo pode trazer para a gente condições de equilibrar as coisas. Então, ele pode ser, e ele é visto como algo terapêutico, sim, como a yoga é vista, como a meditação é vista, como muitas coisas são vistas. Mas ele não é psicoterapeuta. Não é psicoterapêutico. Não tem a ver com a psicologia, nem com a psiquiatria, nem com aquilo de mexer com a cabeça das pessoas. Vou te explicar melhor de onde vem e você vai entender melhor o que é que eu estou falando.
Então, o que é uma constelação de fato? Se não é um método psicoterapêutico. Porque quando você enxerga uma constelação, aparentemente as pessoas vão falar isso e isso vai passar, como se fosse. E algumas pessoas falam sem saber efetivamente aquilo que é. E aí eu quero trazer para você uma informação do próprio Bert Hellinger. Vou colocar na tela aí, tá vendo? Isso faz parte do livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida. É uma autobiografia do grande colaborador das constelações familiares, que foi o Bert Hellinger. Olha o que ele coloca. A partir de 1982, dei em seminários o que hoje chamo de constelação familiar clássica, e que mais tarde aperfeiçoei com Sophie, até chegar a uma nova constelação familiar. No início, eu achava que a constelação familiar fosse exclusivamente um enriquecimento para o trabalho de psiquiatras e psicoterapeutas. Porém, mais tarde, afastei-me dessa opinião. Reconheci que ela também é importante para leigos. Por isso, quando se trata de constelação familiar e de nova constelação familiar, falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Olha só que interessante. Falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Pois aquele que irá constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Por exemplo, quer descobrir as possíveis razões para uma doença, para as dificuldades no relacionamento com o parceiro ou para o que o impede de ter sucesso na vida. Então, olha que interessante. Aqui fica evidente para a gente que a constelação, ela então é um instrumento, ela é uma ferramenta. Consiste num método de ajuda, sim, um método de ajuda. É um método de ajuda que pode ser muito bem aplicado por muitas pessoas, ele pode ser muito bem aplicado, mas ele é extremamente eficiente e eficaz. E isso é o que nos interessa. Mas é um método de ajuda e não um método psicológico psicoterapeuta. Então aqui cai por terra talvez das primeiras ideias que as pessoas têm. Agora, como funciona isso de fato? De onde vem? Deixa eu te falar. Como funciona? Eu te disse já no início como é que funciona operacionalmente. Mas eu entendo que quando a gente pergunta esse como funciona, talvez a gente queira saber melhor de onde isso vem. De onde isso vem? Como é que isso foi criado? Como é que chegou-se a isso? Algumas pessoas vão dizer para você assim, olha, esse método, você viu que eu já mostrei o Bert Hellinger aí para você, já apresentei o Bert Hellinger para você, quando eu falei do livro dele aí, da autobiografia. Então algumas pessoas vão dizer, bom, as constelações sistêmicas familiares foram criadas por Bert Hellinger. Bert Hellinger é um psicoterapeuta alemão, um padre alemão que criou as constelações sistêmicas familiares. É isso que as pessoas vão dizer. E normalmente elas vão emendar e vão dizer, não, porque ele passou pela África, durante muito tempo ele fez um trabalho como missionário na África, ele trabalhou com as tribos Zulus, e a partir dali ele desenvolveu 3 leis, que são as 3 leis do amor. Isso é o que as pessoas vão dizer. Só que, quando a gente fala isso, a gente cria uma mística, ou cria uma coisa que está meio fora. Na verdade, a gente tem que entender assim, que ninguém chega do nada em algum lugar. Que as coisas têm uma história. E ele mesmo é um homem que prega isso. A importância da gente respeitar as histórias. Então, qual é a história que está por trás das constelações sistêmicas familiares? Elas começam com a terapia sistêmica. Elas são uma extensão da terapia sistêmica. Elas são um braço da terapia sistêmica. Assim como a terapia familiar é um braço da terapia sistêmica. E elas estão apoiadas num tripé, que se desenvolveu mais ou menos no final da década de 50, ali, em meados da década de... Final da década de 40, início da década de 50. Então é necessário que eu faça um recorte agora e te coloque uma história, uma breve história do que acontecia no mundo nesse momento, e você talvez possa se lembrar. Nesse momento, o que é que acontecia? Qual foi o grande fator que fez com que muitos instrumentos e ferramentas de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento familiar, de trabalho com pessoas, pudessem florescer
de uma maneira jamais imaginada. O final da guerra. A guerra e o final da guerra. E aqui eu não vou pregar, eu jamais vou pregar que a guerra foi algo muito positivo para nós, porque trouxe muitos benefícios. Não, não foi. Guerra não é positivo, nunca será positivo. Então, o que a guerra trouxe foi uma necessidade urgente e premente de que a gente desenvolvesse ferramentas para trabalhar traumas que as pessoas tinham, dores e traumas que as pessoas traziam a partir da guerra. Foram muitas perdas e muitas injustiças que aconteceram. E o que acontece efetivamente em relação às constelações e à terapia sistêmica nesse período? Os homens voltavam da guerra. Os homens voltaram da guerra e quando eles voltaram da guerra, eles voltaram doentes, cheios de trauma, cheios de dor. E eles não tinham um lugar adequado. As mulheres precisaram sair de dentro das suas casas e da função que elas cumpriam para poder dar comida para os seus filhos, para trabalhar e dar comida para os seus filhos. Quando os homens voltaram, eles estavam doentes ao ponto de não ter como trabalhar. Então era necessário e as famílias foram se desfazendo. Então você imagina que as famílias estavam se desfazendo naquele momento. Então necessitava-se de instrumentos e ferramentas para trabalhar com as famílias. E aí começa a nascer a terapia familiar. Mas tanto a terapia sistêmica como a terapia familiar se apoia num tripé, que é esse tripé que eu vou colocar para você aí agora. Esse tripé, ele tem início na teoria da comunicação. Então, já naquele momento começa... Então, está vendo? Ó, o tripé, teoria da comunicação, teoria do duplo vínculo, teoria geral dos sistemas. Já naquele momento, percebia-se a necessidade de trabalhar melhor a comunicação. Já era um estudo que vinha sendo feito. Já tinha um estudo que vinha sendo feito, principalmente por esse homem que a gente está vendo aí do seu lado direito. Eu vou colocar na tela de novo, está aí, ó, do lado direito. Gregory Bateson, um antropólogo que já vinha trabalhando efetivamente a questão da comunicação. Mas aí, através desse trabalho da comunicação, ele percebe algo que vinha acontecendo dentro das famílias. É quando ele desenvolve a teoria do duplo vínculo, duplo laço. Uma teoria que demonstra que algumas doenças mentais, elas podem ser sociais, elas podem nascer de dentro das próprias famílias. E ele teve uma ajuda dessa mulher, vou colocar de novo na tela, que é a Virginia Satir, que era uma assistente social, que trabalhou com ele também dentro desse projeto. Essa mulher, a Virginia Satir, o que ela faz? Ela começa a desenvolver instrumentos e ferramentas para trabalhar com as pessoas. E um instrumento e uma ferramenta que ela desenvolveu, olha, veja só, instrumento e ferramenta. O que isso tem a ver com as leis sistêmicas? Ainda não. Não, espera que nós já vamos juntar todas as coisas. Então, qual era o instrumento e a ferramenta? Era materializar um pensamento que se tinha, a forma que se enxergava a família. Então, o que ela criou? As esculturas familiares. Isso para ajudar as famílias, para ver como é que o pai enxergava os filhos, como é que o pai enxergava o seu relacionamento, como é que os filhos enxergavam os pais, como é que a mulher enxergava o marido, como é que as pessoas estavam se enxergando. Então, a base das constelações, a base operacional e fenomenológica das constelações, vem daí, desse instrumento, que era uma materialização. Então, imagina, eu sou capaz de chegar para você aqui agora e trazer 50 pessoas de uma mesma família e dizer, coloque aqui uns em relação aos outros. Você vai ver que cada vez que se coloca, a maneira como se coloca é diferente. Por quê? Porque tudo é relacional. Eu enxergo de um jeito, você enxerga do outro, o outro enxerga de outro. Então, quando eu monto a minha constelação, eu monto de um jeito. Quando meu irmão monta, ele monta de um outro jeito, embora seja a mesma família. Por quê? Porque nós enxergamos o mundo de uma forma diferente. Porque a gente vê o mundo de uma forma diferente. E aí, quando a gente estabelece isso, o que a gente cria? A gente cria condições de obter informações a partir daquele movimento. A partir dali, a gente vai retirar algumas informações.
E é isso, para isso que as constelações servem, para a gente retirar as informações. Mas aonde entram as tais leis sistêmicas aqui? Havia já um outro pesquisador, que é esse que eu vou colocar, de novo vou colocar na tela aí. Esse pesquisador que está com esse jaleco branco, que está aí aparecendo para vocês, Ludwig von Bertalanffy, um biólogo. Esse biólogo, o que ele fazia? Esse biólogo, ele já lá atrás, ele começou a perceber que os sistemas se desenvolviam por conta própria, que o sistema tinha uma energia contida dentro do sistema que fazia com que o sistema se desenvolvesse. Então, existem duas energias fluindo dentro do sistema. Energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento. Então, duas energias fluíam dentro do sistema que vão fazer com que o sistema possa ir para frente ou paralisar-se. Uma entropia e outra sintropia. Uma cria movimento e outra, uma organiza e outra desorganiza. Então, duas energias dentro do sistema, e esse sistema acaba sendo regido por algumas leis. A primeira lei é uma lei que faz com que todos os elementos pertençam àquele sistema, porque para um sistema existir precisa pertencer. Depois tem uma lei que fala sobre a entrada de cada um ali dentro, e a outra lei fala do equilíbrio, da homeostase, do equilíbrio dentro do sistema. E aí ele dá uma definição de sistema que é uma definição interessantíssima, que todos nós passamos por essa definição. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente, em sinergia, na busca de um objetivo comum, seja ele conhecido ou não. Então, seja ele conhecido ou não, nós estamos a serviço, estamos a trabalho. E aí é que surge, então, uma colaboração muito maior e cresce e nasce um método muito mais expansivo que vem a partir de Bert Hellinger. Então, peraí, deixa eu entender como é que isso funciona. Bom, tudo isso que eu te falo, todo esse tripé que eu estou te falando, já vinha sendo desenvolvido sem a ajuda do Bert Hellinger. Não, ele não estava lá ajudando, ele estava criando essas leis e tal. Não, ele não criou as leis são naturais. Então, esse biólogo já tinha visto que essas leis são naturais. Então o que foi que o Bert Hellinger fez? O que ele fez, e que foi grandioso, foi trazer isso para dentro desse método das constelações, que já existiam, e ao trazer para dentro desse método, ele amplia tudo isso. E ele diz, então eu dou um nome a isso, que são essas leis do amor. Ele pega essas leis e dá um nome. De forma empírica, ele coloca esse nome de leis do amor, e que é brilhante o trabalho que ele faz. Então, as constelações sistêmicas e familiares, elas trabalham de forma operacional, como eu te disse, colocando as pessoas uma em relação às outras. Só isso já é fantástico. Mas elas trabalham também com uma série de outros instrumentos e ferramentas fenomenológicos e trabalham também com uma série de outros instrumentos e ferramentas que vêm de outras áreas. O Bert Hellinger, como é que ele chega nas constelações? Como eu cheguei do nada. Eu nem sabia o que era constelação, não tinha a menor ideia do que era constelação. Por isso que eu coloquei aí embaixo para você essa barra e esse endereço, e lá você pode encontrar quais são as datas que a gente tem constelações, quais são os outros trabalhos sistêmicos que a gente faz. Se você tem interesse em fazer uma constelação, eu gostaria de fazer uma constelação online. É possível? É possível. Nós aqui, eu desenvolvi um método de atendimento integrado sistêmico que trabalha com 3 encontros e etc., que é muito poderoso e muito profundo. Se você quiser conhecer mais, na barra você vai encontrar, tem o endereço de econstela.com.br, você vai encontrar lá. Então, na verdade, muitos trabalhos que a gente faz vêm daí. Mas eu cheguei nas constelações como o próprio Bert Hellinger chegou, sem saber absolutamente nada. E o que eu fiz? Eu fui dando minha colaboração. E ele deu a colaboração dele. E ele pegou e transformou isso num método muito mais poderoso. Constelações sistêmicas familiares, segundo Bert Hellinger. Mas as constelações sistêmicas familiares já existiam antes disso. E ele vai para dentro de uma constelação. Não acredite no que eu estou falando. Pesquisa. Nesse livro, Meu Trabalho, Minha Vida, ele demonstra, ele escreve lá como é que as constelações chegaram até ele, e ele fala que ele foi um representante dentro das constelações.
Ele, nas semanas de Lindau, ele diz lá que ele foi um representante. Ele entra como representante, ele ficou encantado com aquilo. E aí, uma vez que ele fica encantado com aquilo, ele fala, caramba, pô, isso aqui é bom demais. Isso aqui é muito bom, eu nunca tinha visto isso funcionando dessa maneira. É muito bom. Então, o que acontece hoje é que as pessoas falam de constelações, mas não falam da história toda. Então, é um pedaço, se não, sabe o que parece? Parece uma coisinha então, a constelação foi desenvolvida pelo padre, e ela trabalha as leis do amor, e lá com as tribos Zulus, isso não dá fundamento para a gente, não dá sustentação para esse processo todo, que é muito mais amplo, muito mais dinâmico, que envolve muitos outros profissionais. Todos esses profissionais que eu estou colocando na tela aí estão envolvidos nesse processo. Todos eles colaboraram muito para que as constelações chegaram onde chegaram. Então, nós temos aí profissionais da hipnose ericksoniana, temos profissionais de PNL, a gente tem profissionais da análise transacional, inúmeros profissionais. Depois, você tem vídeos aí no canal onde eu falo mais sobre isso. Depois você pode entrar, você pode buscar esses vídeos. Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, pergunta, o que é a constelação sistêmica e familiar? Ela é uma ajuda para a vida. Ela é um instrumento, uma ferramenta poderosa que nos ajuda para a nossa vida. Mas ela ajuda em que sentido, Frois? No seguinte sentido. Tem uma coisa que eu vivo dizendo para as pessoas que é o seguinte, não é? Quando é que eu posso mudar aquele objeto de lugar? Aquela estátua de lugar ali. Quando é que eu posso mudar esse objeto aqui de lugar? As primeiras respostas que alguém dá tem a ver com vontade ou com necessidade. Ela diz, eu posso mudar quando eu quiser. Descarta essa resposta. Eu posso mudar quando eu precisar. Necessidade. Descarta essa resposta. Então não é nem vontade nem necessidade. Sabe por quê? Porque as pessoas assim, eu gostaria de... eu queria parar de fumar. Então para. Eu tenho vontade de parar. Para. Mas eu preciso parar de fumar. Então para. Mas eu não consigo. Por que não consegue? Porque é sacanagem? É falta de respeito? Porque não gosta? Porque não gosta de si mesmo? Não. É porque está faltando algum elemento, alguma informação, algo está faltando para que a vontade e a necessidade possam imperar de fato. Um reconhecimento de algo. Então só se pode mudar aquilo que se enxerga. Para você poder mudar um objeto de lugar, você precisa enxergá-lo primeiro. Faz sentido ou não faz sentido? Diz aí se faz sentido ou não faz sentido. Então é isso. Então, na verdade, as constelações elas são uma ferramenta, um instrumento que muitos psiquiatras usam, que muitos psicanalistas usam, que muitos psicólogos usam, que muitos profissionais de outras áreas podem e devem usar para o reconhecimento de onde estão os determinados problemas que eles venham enfrentar. Vê, quando a gente coloca isso, a gente fala, cara, como isso é possível? Olha que legal, como isso é muito possível. Agora fica mais fácil, mais tranquilo para a gente. Do que ficar com uma invenção. Não, então. E o trabalho do Bert Hellinger, você está tirando a força? Não, pelo contrário. É enorme o trabalho dele. Então ele dá um nome às leis do amor, porque dentro do método dele, ele estudou tudo isso, ele definiu de uma forma muito profunda tudo isso. Isso o que ele fez? Ele sintetizou isso para que a gente pudesse ajudar, para que pudesse nos ajudar, e para que isso ficasse mais fácil para a gente. Então isso faz com que as coisas sejam mais tranquilas para mim, para você, para todos nós de uma certa forma. O que ele faz com a gente, ele dá condições de aprender de uma maneira mais fácil. O método dele é muito mais pragmático. E é um método prático. Então o que manda é a prática. E ele sempre diz, eu não estou preocupado em mostrar cientificamente, porque o método ele pode estar baseado cientificamente em muitas coisas, mas ele não tem que funcionar como uma ciência que você tem que ficar comprovando. Não é matemático isso aqui. Não dá para você chegar no final e dizer assim, como CQD, né? Como queríamos demonstrar. Como a gente aprendeu na faculdade. Não dá. Não dá para você dizer que isso daqui é imutável. Não dá, você está trabalhando com o ser humano, você está trabalhando com a percepção. Na verdade, a pessoa está trabalhando com a percepção dela. Porque parece que nós, consteladores, os que estão desse lado, estão fazendo alguma coisa, alguma mágica e tal. Não, a mágica está acontecendo por si própria, por si só, pela pessoa que está acontecendo.
Então, a constelação é, acima de tudo, um instrumento, uma ferramenta. Quando alguém te perguntar, é um método psicoterapêutico? Não, ele é um instrumento, uma ferramenta para ajuda, para o reconhecimento de algo, de uma forma muito profunda, que nos ajuda a entender, a perceber de onde as coisas vêm, por que elas vêm, como é que elas começaram. Então, como é que ele funciona? Operacionalmente, como eu te disse, tem o constelador, tem os constelados e etc. Tem a exploração de tudo aquilo no momento que está acontecendo. Ah, mas eu não gosto, porque não quero estar na frente de várias pessoas. Não tem problema, você pode fazer online, você pode fazer fechado. Ah, mas eu não acredito nessas coisas místicas. Mas não é mística, é você que está colocando a posição. É você que vai lá e determina, ó, esse vem aqui, esse vem aqui, esse vem aqui. E a partir dali, o que a gente vai trabalhando é com as informações que estão chegando. Então, ele traz muitas informações. Mas, para isso, você faz a experiência, que vai ser bem legal. Então, é assim que funciona. E essas 3 leis, quando ele traz essas 3 leis, ele fala do pertencimento e diz assim, o que é o pertencimento? O pertencimento é dar um direito que todos aqueles que fazem parte do sistema, que eles apareçam, que eles tenham sua identidade clara e respeitada e a sua função de forma clara e respeitada. Ah, como é que é isso? Não é? Então, veja, olha a minha experiência como foi. Eu, quando fui fazer minha constelação, a primeira vez lá, quando eu cheguei lá e não sabia de nada, uma coisa que ficou para mim muito claro foi assim, caramba, cara, eu descobri que eu tinha outros irmãos, eu descobri que eu não era o filho mais velho. Há uma dinâmica dentro da minha casa que é assim, ó. Nós somos em 6 irmãos biológicos e uma irmã adotada. Nós somos em 6 biológicos e uma adotada. Somos em 7 irmãos. Um morre, um sobrevive, um morre, um sobrevive, um morre, um sobrevive. E depois minha mãe adota uma menina. E aí eu sempre fui visto como o filho mais velho. Você é o filho mais velho, você tem que dar exemplo. Você é o filho mais velho, você tem que dar exemplo. E eu vivi durante muito tempo com essa ideia de que eu era o filho mais velho, que eu tinha que dar o exemplo. E aí, quando eu fui fazer a minha constelação, eu descobri que eu não sou o filho mais velho. Ah, e o que isso muda? Muda muita coisa. Dentro de mim, uma pressão diminui. É minha percepção. Ah, mas isso não é verdade. É verdade, pô, para mim mudou. Aí o que você... Então me fale da sua experiência com isso. Minha experiência? Pô, eu consegui crescer na vida, eu consegui evoluir, eu consegui fazer muitas coisas, porque fui soltando determinadas amarras que eu tinha. Eu reconheci que eu tinha 3 irmãos, que até então não tinha. Eles passam a fazer parte da minha família. Isso mudou minha família. Mudou a minha família. Isso trouxe muito mais leveza dentro do processo de adoção da minha irmã. Cara, quando eu entendi isso, nossa, eu estava preparado para olhar para ela de uma forma diferente, como minha mãe ficou preparada, como meu pai ficou preparado. Porque até então ela era uma menina, uma filha de substituição. Não é? Alguém que veio para substituir alguém. Tudo isso, instrumentos, esses instrumentos, criança de substituição, neurose de classe, essa exclusão, isso tem estudos que independem do Bert Hellinger, de outros grandes profissionais. No meu canal você vai encontrar tudo isso descrito. Entende? É brilhante o que eu estou te dizendo. É maravilhoso o que eu estou te dizendo, mas a gente pode olhar de uma forma mais torta para as coisas. Ou a gente pode ampliar a nossa forma. Então, é sistêmica porque a gente participa de vários sistemas. A gente tem um sistema familiar, que é o nosso sistema de origem. A gente, depois do nosso sistema de origem, a gente tem outros sistemas. Estudo, lazer, hobby. São sistemas nos quais a gente está envolvido. Nossos negócios são sistemas. Então, a gente participa de sistemas e essas leis funcionam e nos ajudam a resolver problemas dentro desse sistema. Então, as pessoas vão lá para resolver problemas. E essas 3 leis, como é que funcionam, então? Um exemplo. A primeira lei fala de pertencimento. Bert Hellinger traz a primeira lei é pertencimento. Todos precisam pertencer. Porque se eles forem excluídos de dentro do sistema, isso vai trazer impacto e consequência para o sistema. Ah, e qual é o impacto e consequência? Gravíssimos impacto e consequência que pode trazer. Depois, o que mais a gente tem? Então, me dê exemplos de pessoas que não pertencem. Os natimortos não pertencem. Os pobres, os mendigos deixam de pertencer, são excluídos. Os homossexuais são excluídos.
Os estranhos e diferentes são excluídos. Os bandidos são excluídos. Mas todos eles pertencem à nossa família. Na sua família existe um bandido. Na sua família existe alguém que é diferente. Os ovelhas negras da família pertencem à família. Os que morreram de forma brutal pertencem à família. Os assassinos pertencem à família. Todos pertencem. Então a gente olha para esse pertencimento de uma forma diferente e precisa trabalhar, porque se eles forem excluídos, vai trazer impacto e consequência. Depois, a ordem e hierarquia. Segunda lei, ordem e hierarquia. O que é ordem e hierarquia, Frois? Quem chegou primeiro, não tem essa. É como fila de banco. Você chegou primeiro, você quer ser atendido primeiro. Se você não for atendido primeiro, você vai ficar com raiva. E isso vai trazer impacto e vai trazer consequência para dentro do processo. Mas é óbvio que isso acontece. Então dê um exemplo de ordem e de hierarquia que está bagunçado. Dentro da família, um pai e uma mãe se separam. O filho toma o lugar do pai, toma o lugar da mãe. O pai morre. Agora você é o homenzinho da casa. Não é, você é só filho, pô. Você não é aquele pai e nunca vai tomar um lugar daquele pai. Os pais brigam, o filho acha que ele tem que arrumar a solução para aquilo. O funcionário quer mandar no chefe, entende? É o cachorro fazendo... É o poste fazendo xixi no cachorro, entendeu? É assim que funciona. Ordem e hierarquia, quando é quebrada, impacto e consequência. Quando uma pessoa que está abaixo da hierarquia vem querer mandar em você, como é que você sente? Raiva, pô. É lógico. E raiva, isso vai trazer um processo difícil para dentro da história como um todo. Então, lógico que tem problemas, lógico que nós temos problemas nesse sentido. E a gente enxerga quando isso está acontecendo só no posicionar. Quando a gente posiciona, quando a gente tira da nossa cabeça e posiciona e pronto, já acabou. E aí tem o equilíbrio. Existe um tipo de equilíbrio que acontece nas trocas entre pai e filhos. Pais dão, os filhos tomam. Ali é um equilíbrio. E quando os filhos devolvem, como os filhos devolvem? Então, o equilíbrio, a terceira lei fala de dar e tomar. Primeira lei, pertencimento. Segunda lei, ordem e hierarquia. Terceira lei, dar e tomar. Então, se eu estou dando e não estou tomando na mesma medida, isso vai trazer problemas. Tem formas de fazer isso? Tem. Mas quanto mais você conhece, melhor vai ser. Você precisa conhecer, você precisa trabalhar, você precisa entender essas coisas. No relacionamento de casal, isso pesa muito. Relacionamento de sociedade, isso pesa muito. Nos relacionamentos de amizade, isso pesa muito. Um dá de mais, outro dá de menos. Isso vai trazendo impacto e consequência. Sabe, tem hora que assim, você fica com o saco cheio. Eu não quero mais ter com essa pessoa. Não quero mais, porque, só eu. É natural, isso acontece, entende? Como é que a gente ajusta isso? Primeiro, reconhecendo. Depois que a gente reconheceu, a gente vai encontrar ferramentas e instrumentos para trabalhar. Essa barra que eu te deixei aí, cursos, treinamentos, exercícios, muitas coisas para você fazer que podem te ajudar. Então, como é que ela funciona? Ela funciona operacionalmente daquele jeito e funciona a partir dessas leis que eu estou te falando aqui. E funciona a partir de todos os estudos e visões que nós temos ao longo do tempo. Porque quando o Bert Hellinger chega lá, aos seus 50 anos, quando ele conhece as constelações nesse período, e ele decide que vai trabalhar com elas, o que ele fez foi ampliar tudo aquilo, criar um método próprio, ampliar, dar potência a tudo aquilo que já trabalhava, dando uma voz diferente às pessoas, colocando mais elementos, trabalhando melhor com essas leis, mesmo que de forma empírica, trabalhando melhor com essas leis, mas elas já existiam. O Ludwig von Beethoven já tinha falado sobre elas, mas ninguém tinha sintetizado dessa forma brilhante como ele sintetizou. Então essas são as constelações sistêmicas e familiares. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido bom, que tenha sido útil para você. Vamos assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações aqui do canal. E se você tiver qualquer outra dúvida que você queira ver aqui, entre em contato com a gente, coloca aí. Eu vou ter o maior prazer em trazer isso para você, em trazer essas informações. Se você não encontrá-las já dentro do canal, porque eu tenho a certeza de que você vai ter muitas informações lá. Assina o canal. Por favor, assina o canal. Clica no sininho para você receber as novas atualizações. Compartilha esse vídeo, manda para outras pessoas, tá bom? E manda para aquelas pessoas que querem saber se tem embasamento, são curiosas, que querem, que buscam solução. Né? E venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou Frois, José Carlos de Oliveira Frois,
pode me chamar de Carlos Frost, sou diretor da Quatro Tempos Cursos de Treinamentos, empresa que já treinou milhares de pessoas e centenas de outras empresas. Se você precisar do nosso trabalho, do nosso serviço, fique à vontade, estou aqui à disposição. Um grande abraço. Valeu.